Olá, muito bem-vindo, bem-vinda neste novo encontro literário Althea Brasilis. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com Laina Agapito para falar do seu livro Não Engravidei. E agora, boa tarde, Laine, ou boa noite, 19 horas aqui na Europa. Boa noite, Mazé, tudo bem? Boa noite a você que está aí do outro lado. Primeiramente, agradecer e dizer que a honra é toda minha, né, Mazé? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos bater um papo bem gostoso aqui e ver se a gente consegue ajudar quem está do outro lado. Com certeza, muito obrigada pela presença. Eu queria apresentar você, né? Para quem não conhece, você é mineira de Viçosa, mas foi para João Pessoa, Paraíba, muito tempo, viveu um certo tempo lá, né? E agora vive em Saragoça, na Espanha, há 6 anos, se casou com um espanhol, e tá a vida aí mais calor do que aqui em Paris, né, Laine? Eu acho que é parecido, hein? Acho que a gente É, está. É igual o clima. Mas lá é, em João Pessoa, na minha terra onde eu fui criada, é um calor só. com Nordeste certeza. brasileiro. Eu estive lá no Mulherio das Letras com o pessoal brasileiro. É realmente um país, um lugar muito gostoso. Elaine, eu queria dizer que então foi nessa Paraíba que você viveu tanto e que você teve o primeiro prêmio, não foi? Ainda estava na Paraíba, o primeiro prêmio literário, né? Aos 7 anos. Fala, antes de falar do livro, vamos falar de você como escritora. Pois é, mas quando alguém pensa assim, nossa, a escritora começou quando? Na verdade, geralmente a história começa muito antes. No meu caso, começou quando eu tinha 7 aninhos na escola. A professora resolveu fazer um livro de final de curso e todo mundo tinha que fazer o seu texto. E para poder fazer a capa, teve um concurso de desenho. E eu ganhei o concurso com essa imagem aqui, com esse desenho. Então, foi o meu desenho que estampou a capa do livro dos textos das crianças de 7 anos. Mas depois você ganhou já na Espanha outros prêmios, né? Sim, quando eu comecei a fazer aula de línguas aqui, né, numa escola de idiomas, todos os anos nós temos aqui o San Jordi, que é o dia do livro, é o dia 23 de abril, sempre tem um concurso literário. E eu, por 2 anos seguido, ganhei 2 prêmios, e no segundo ano, além de um dos melhores textos de poesia, também de prova, e também eu tive uma menção honrosa. Muito bem, bravo. Então, a gente vai falar desse livro, Não Engravidei Agora, uma experiência pessoal, que você escreve em 130 páginas, numa linguagem muito límpida, muito interessante. A gente entra na história, né, com grande vontade. E eu queria dizer, então, essa experiência, né, de querer ser mãe, de querer desejo de maternidade, né? Você escreve nesse livro. Por que escrever essa experiência, Laine? Então, mas eu nunca tive o desejo de ser mãe, eu não era aquela menina cor-de-rosa que cresceu querendo ser mamãe, essas coisas todas, mas eu me casei tarde já, com 34 anos, e naturalmente o desejo veio. Então, de repente, eu tinha o desejo de ser mãe. E aí você pensa, tá, quero engravidar, vamos lá, né? Vamos namorar e tá tudo certo. Mas aí veio o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o tempo passou e eu não consegui engravidar. Então, quando a mulher ou a família, porque a questão não é só da mulher, é de toda a família, quando a família se depara diante de uma não gravidez, a primeira coisa é, e agora? Então, o que eu faço é compartilhar a minha experiência para que você faça uma auto-observação, uma autoanálise da sua própria história através da minha história. Uhum. E essa história, você não está sozinha? Muitas mulheres chegam aos 40 anos, em torno dos 40 anos, querendo engravidar. Porque mudou, né? Ou no passado, com 14 anos, se encontrava mães já, né? Mas agora a mulher que vai trabalhar, quer fazer sua carreira antes de fundar família, né? Como é que é isso aos 40, em torno dos 40 anos, porque você chegou antes, né? De estar, de querer, né? De entrar nessa história. Pois a geração dos nossos pais, por exemplo, sim, era uma geração que foi criada e educada para ser mãe, para ser dona de casa e tomar conta da prole, né? A minha geração, a nossa geração já, a gente já cresceu querendo ser mais independente, cuidar da carreira.
Então, no meu caso, eu tinha as amigas e eu que não queríamos ser mãe, a gente primeiro queria se formar, ser independente, e a gente sofria porque passamos os 35 e agora a gravidez não vem. Mas quem resolveu ser mãe, quem resolveu ter filho, também sofria, porque enquanto estava com o filho, tinha que trabalhar e estudar. Então, sofria com aquele peso. Nossa, eu não estou dando ao meu filho todo o tempo necessário. Então, sempre haverá os dois lados da história, né? No caso de quem chega a essa idade, né, para você ter noção, hoje na Espanha, 3 em cada 4 mulheres têm filhos depois dos 35 anos. Então, quando você chega nessa idade, se torna mais difícil. Por isso que hoje a fertilização in vitro ela está tão em pauta, porque a nossa geração já está mais velha e a gente precisa de um recurso para poder nos ajudar. Não é Uhum. fácil passar por tudo isso, mas também existem muitas histórias de êxito. Né? Eu entrei Uhum. para a estatística não tendo êxito, mas existem outras histórias belíssimas que realmente vale a pena escutar. Uhum. Quanto tempo dura esse período de tentar naturalmente, Laine, até o momento de pedir ajuda fora? Esse tempo de natural, né, de esperar que a natureza faça as coisas. Quanto tempo dura? Então, olha, é bem importante que fique claro que todas as informações que eu estou passando são as informações que eu tive através de estudos pessoais, de pesquisas, de perguntar aos médicos, então não tem nenhuma responsabilidade clínica e científica. Porém, o que eu escutei, estudei e vi muito é que a família deve esperar até 6 meses, porque às vezes existe o cansaço, o estresse, principalmente agora que nós estamos ainda em contexto pandêmico, então parou de tomar anticoncepcional, não engravidou no primeiro mês, fica tranquilo, tá? Então você tem aí pelo menos 3 meses para você, 6 meses para você observar, e depois de 6 meses você fala, não, vamos lá no ginecologista, no urologista para ver o que está acontecendo. Uhum. Como é que é esse negócio? Porque trata da intimidade das pessoas, do homem sobretudo, a mulher está mais, talvez, digamos, acostumada, né, a se expor, o homem menos, né? Como é que é essa? É toda uma preocupação, né, de ir lá fazer exames e de saber quem não pode é a mulher, é o homem, né? Como é que foi essa experiência? Então, mas na verdade ainda é um tabu, infelizmente. Né? Você olhar para a sociedade e dizer eu sofro de infertilidade, ainda é um tabu. Existem muitas famílias, de repente tem alguém que está nos escutando agora e que nunca sofre a mesma coisa, que nunca falou nada para ninguém, por vergonha, ou pelas pressões da sociedade, porque infelizmente a sociedade vai cobrar e vai pressionar. E justamente por isso eu resolvi contar a minha história no livro, para dar voz a essa tribo que geralmente não fala. Nós, mulheres, a gente é mais conversadeira. A gente se conhece na cafeteria e depois de 2 minutos já está contando toda a nossa vida. O homem, ele é mais fechado para assuntos relacionados à intimidade, obviamente. Então, muitas vezes eu agradeci, porque a questão, o problema era comigo e não com meu esposo, porque talvez ele não fosse suportar. Por quê? Porque o homem não chora, porque o homem tem que ser viril, porque o homem talvez pudesse envergonhar a família. E no momento que nós fomos fazer o espermograma do meu marido, que é o primeiro exame para o homem, eu via um certo constrangimento. E quando a gente estava lá na fila, mas nós podemos começar a falar. E quanto mais você fala, mais você busca, mais você entende, mais você conhece. Então, informação é poder. Uhum. Mas eu gostaria que você lesse um trecho para que as pessoas, né, os leitores, tivesse assim um pouco da tua escrita, né? Então, quando a gente fala de uma família que não conseguiu uma gravidez, o tema do livro é Não Engravidei e Agora? Então, você pensa que vai vir uma história aí horrível, muito triste. Mas, dentro de toda a tristeza, a gente pode ser feliz. E é isso que eu conto no livro de forma leve, tá? Então, vou contar para você o comecinho do livro. Vamos lá. 7 de novembro de 2020, o fatídico dia do não. Mas tudo começou antes, muito antes. Foram inúmeras experiências e muitos aprendizados, muitos. Mas, como dizia o escritor Ariano Suassuna, tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom demais de contar. Então vem comigo, porque ainda que pareça impossível, essa história vai render algumas risadas. Hoje em dia, existem muitos modelos de família. E para mim,
Família é um grupo de pessoas que decidem viver juntas, se amando e construindo algo em comum, seja com filhos, sem filhos, com dois pais, duas mães, com a tia, o avô, cachorros, gatos, plantas, livros, filhos da barriga, filho do coração, irmão, vizinho. E por mais que cada uma seja diferente, nada nos une mais do que o desejo de ter e ser uma boa família. E agora eu queria construir a minha. Baseada então nas minhas experiências, perguntas aos médicos especialistas, conversas com outras mulheres em situação semelhante, pesquisas pela madrugada dentro, sentimentos e sem nenhuma responsabilidade científica, essa história conta o meu lado, o que eu vivi, o que eu entendi e o que eu senti. Por isso, você vai ver que aqui existem outras pessoas, outros personagens, inclusive merecedores do Oscar. E para finalizar, mulheres que não estão nas salas dos consultórios e milhares de bebês. Então, você cria uma certeza de que vai sempre sobrar um desses bebês para você. Então, estica as pernas, que essa história começa agora. É assim que começa o livro. Como vocês veem, é uma linguagem muito simpática e positiva, né? Então, aí você começa, não acontece naturalmente, toda a fase de ajuda, né? Quanto tempo demorou essa fase? Como é que foram os sentimentos que rolaram por aí, Laine? Então, olha, a minha família, entre aspas, é uma família paredeira, com todo respeito, obviamente. Minha avó paterna teve 22 filhos. Minha avó materna teve 11 filhos. Minha mãe teve 6 filhos. As minhas 3 irmãs que já têm filhos, elas decidiram engravidar e foi pay buff. No momento que eu cheguei para engravidar, não consegui. Então, é, a gente muitas vezes não carrega no gene o que a nossa família traz, né? Mas aí o que aconteceu? Depois desses 6 meses, a gente percebeu que o filho não vinha e eu busquei um ginecologista. Aí ele disse, Laine, vamos esperar um pouco mais, porque o seu ritmo de vida é muito corrido, é muito estressante. Então vamos observar mais 6 meses. Observamos mais 6 meses. E aí foi quando eu morava em Barcelona, vim morar em Saragoça, procurei um ginecologista aqui para seguir o acompanhamento. E ela disse, Laine, você está com 38 anos, já está mais de um ano sem engravidar, então se acende uma luz vermelha. E aí foi nesse momento que ela decidiu me encaminhar para o centro de reprodução assistida. Como foi no final já de 2019 e eu não tinha aquela urgência de ter um filho, eu decidi fazer pelo sistema público de saúde. Então, existia uma fila de espera de 14 famílias na minha frente. Ou seja, eu iria começar o tratamento em abril de 2021. Mas, de repente, começa a pandemia e em abril meu telefone toca e dizem, olha, é do Centro de Reprodução Assistida, a gente vai começar o seu tratamento. Então, me colocaram na frente por causa da idade e por causa do tempo que eu estava buscando. Como eu nunca tive a urgência de ter filho, então para mim foi tranquilo esse primeiro momento. Mas, a partir do momento que nós começamos a fazer o acompanhamento, que são muitos exames de sangue, são ultrassonografias intravaginais, tem um montão de exame, né? Então, quando a gente começou a fazer esse exame, como estávamos em contexto pandêmico, foi tudo muito mais vagaroso, porque, obviamente, naquele momento toda a atenção era para os contaminados com a Covid. Então, como foi um tratamento um pouco mais devagar, mais espacito, então surgiu ali a questão da ansiedade. Então, é uma mescla de sentimentos. E também a questão de que nada é no seu tempo, é no tempo da ciência, é no tempo do seu corpo. Então, a gente aprende a respeitar a natureza. O sistema que você enfrentou, entre aspas, né, espanhol em relação ao brasileiro, como é que é o sistema espanhol? Ele é acolhedor, as emoções que você pode ter tido face a ele? Olha, a gente costuma falar que o espanhol é mais seco que o brasileiro, mas na verdade é que o brasileiro é feliz demais, é alegre demais, expansivo demais. Então, obviamente que culturalmente existe essa diferença, né? Eu no Brasil eu não experimentava o SUS, o Sistema Público de Saúde, mas obviamente que eu sei da nossa realidade lá. Porém, também existe o caso de fertilização in vitro ou inseminação artificial através do Sistema Público de Saúde. Obviamente não é 6 meses sem engravidar, o SUS vai me dar essa oportunidade. Não, existem os casos prioritários, né? E aqui também não é diferente.
Aqui, culturalmente, eles são mais secos, mas eu fui muito bem acolhida, né? E algumas pessoas aqui costumam dizer, que o sistema de saúde não é lá essas coisas, mas para quem vem de uma realidade do Brasil, chega aqui tem toda assistência, eu só tive que pagar os medicamentos, mas a maioria dos medicamentos são subvencionados pelo Estado também. Então, foi tudo muito caro, apesar de ter um percentual doado pelo governo, é um tratamento muito caro, mas ainda assim, o processo em si foi através do sistema público de saúde e eu fui muito bem assistida. Alguns momentos pontuais que nós somos humanos, lidamos com humanos, que não fui bem atendida, mas de maneira geral foi uma experiência bacana. Uhum. E você conta nesse livro todo o sonho, né, de ter nesse período, durante esse período que você está fazendo o tratamento, toda a imagem, né, da criança, as bochechas, os dedinhos, essas coisas, as informações, toda a informação que foi buscar, como se preparar, não é? Como é que é essas emoções todas nesse período de preparação? Sabe o que é interessante? Enquanto você não mergulha nesse mundo, você desconhece. Então as pessoas pensam que o casal, a família que quer ter um filho, quer só aquele barrigão e o bebê pronto. Mas na verdade não é só isso. A gente quer, por exemplo, eu queria ficar inchada, eu queria ficar com a bochechona, com o nariz grande, eu queria ter desejo de madrugada, sabe? Qual é a sensação de acordar de madrugada e dizer, hoje eu quero morango com leite moça? De madrugada do nada, e o marido ter que sair para comprar se já não tiver na geladeira. Né? A gente queria ter aquele momento da respiração cachorrinho, por exemplo. A gente queria comprar milhões de sapatinhos, embora a gente saiba que o neném não vai usar nada. Então, na verdade, a família, ela não quer só aquele barrigão, ela quer todo o sentimento que envolve essa espera. É a mesma coisa quando você vai receber um familiar do Brasil. Você arruma a casa, você fica ansioso, você enche a geladeira, e com o filho não é diferente. A gente quer toda essa preparação, quer viver cada momento. E é caro ter filho, né? Você diz, né, que uma cinta custa uma fortuna, né? Como é que é isso? Pois é, quem já foi mamãe, papai aí, sabe que realmente depois do parto, geralmente a mulher já tem que se enfiar numa cinta, porque os padrões da sociedade é que a mulher perca a barriga o quanto antes, né? Ainda que a amamentação ajude muito mais, vamos comprimir essa barriguinha aí para ver se ela volta para o lugar. E é tudo muito caro. E no caso da preparação também, né? Você preparar o enxoval, você preparar toda a casa. Então, como nós não tínhamos urgência para ter o bebê, nós apenas queríamos, apenas entre aspas, porque é um sentimento maravilhoso. Então a gente pensou, ok, 14 meses dá tempo da gente reformar a casa, preparar o quarto, todas essas coisas. No caso de uma gravidez por reprodução assistida, então, se você faz pelo Sistema Único de Saúde, o SUS no Brasil, ou pelo sistema público no seu país, geralmente você vai ter que arcar com um percentual dos medicamentos. E os medicamentos são muito caros. Laine, por quê? Porque realmente não é uma coisa tão recorrente, né? Então é a lei da oferta e da procura, da demanda. E no caso, Laine, eu não consigo fazer pelo Sistema Único de Saúde ou pelo sistema público do meu país. Então, existem clínicas maravilhosas que podem te auxiliar. Obviamente que são clínicas privadas, e aí você vai deixar um montão de dinheiro lá. Uma realidade do Brasil hoje, aproximadamente no Nordeste, se investe entre 10 e 20 mil. E essa tentativa, ela te dá 3 oportunidades. Você pode fazer a inseminação 3 vezes, né? Geralmente, na primeira vez, a mulher já fica grávida, mas se não, até 3 vezes. E aqui na Espanha, a realidade é de 5 mil euros, aproximadamente. Esse é mais ou menos o valor do investimento. E então, e a família no Brasil, o que que você pode, quer dizer, como é distante, né? Mesmo se ela pode ter vindo, mas como foi no período da pandemia também, né? Ela não pôde vir. Como é que essa relação de dividir ou não, como você disse, uma família numerosa de filhos, né? E você aí longe, como é que foi isso? Como é que você dividia ou não dividia com essa família brasileira, tuas emoções, as suas informações? Então, um dos fatores que eu sempre escrevi desde criança na minha vida é porque eu nunca fui de falar. Eu nunca fui de falar dos meus próprios sentimentos. Eu sou uma excelente amiga, viu, pessoal? Mas falar dos meus próprios sentimentos eu não sou de falar. Então, por isso que eu sempre escrevi muito.
Estava feliz, estava escrevendo. Estava triste, estava escrevendo e anotando tudo. Quando nós começamos essa busca, não foi diferente. Nós fomos para o Brasil em 2018 de férias e foi aí que a gente decidiu parar o anticoncepcional e tentar a gravidez. Então, nós pensávamos que voltaríamos do Brasil comigo grávida já, e não aconteceu. Aí começa toda a história. Então, como estava demorando, toda a sociedade, incluída a minha família, estava cobrando. Laine, cadê o bebê? E o bebê é para quando? E eu me resumia a dizer, a gente está tentando, calma, vai chegar. E no momento que nós fomos dirigidos para o centro de reprodução assistida, a gente resolveu, meu marido e eu, não contar tudo para todo mundo. Por quê? Porque cria-se uma expectativa muito grande. Se para o casal já se cria uma grande expectativa, para a família é 2 vezes mais. Por quê? Porque eles estão de fora observando. Eles não sabem no dia a dia. Então, nós decidimos não contar todos os detalhes. Vivemos somente nós dois. Então, eu ia soltando aos poucos algumas pérolas e comentando. Havia momentos que o tratamento ele é um tratamento doloroso emocionalmente, então tinha momentos que eu queria ligar para todo mundo e falar, mas eu não me sentia no direito de estar a 6.000 quilômetros e ligar através de uma tela e me desmanchar em choro. Obviamente, algumas vezes aconteceram, mas é difícil. Quem é imigrante, quem decide deixar o seu país para viver em outro, lidar com essas emoções é bastante difícil, então a gente acaba se calejando um pouquinho mais. Mas em situações como esta, no meu caso da não gravidez, ou no caso da pandemia, todo mundo sofreu. Então foi um sofrimento, digamos que um pouco vivenciado por todo mundo, parecido com o que a gente viveu na pandemia. Uhum. E essa cumplicidade, né, com o outro, com o parceiro e com a família do parceiro, como é que foi? Olha, eu fui muito bem acolhida aqui pela família do meu esposo, né? Eu sempre agradeço, me tratam como filha, como irmã. E o meu marido, ele é uma pessoa extremamente paciente e extremamente bondosa, né? Nós somos os opostos, literalmente, no meu caso, os opostos se atraem e a gente se completa muito. E a gente se uniu muito, a gente sempre foi muito unido, mas a gente se uniu muito mais nesse momento de busca da gravidez. E quando nós recebemos o não, que foi no dia 7 de novembro, eu me fechei totalmente e ele sempre vinha da maneira mais maravilhosa, respeitando o meu momento, não me forçando a falar, não me forçando nada, sempre respeitando e abraçando. Então foi assim, muita cumplicidade. Aí você vai dizer, Laine, quer dizer que o casamento de vocês foi totalmente fortalecido, de todo mundo vai ser? No meu caso, sim. Mas tem muitos casais que, infelizmente, se divorciam depois de um momento como esse, porque é um momento forte. E, às vezes, no momento da dor, a gente busca um culpado. E, muitas vezes, um homem tem um sonho de ser pai a vida inteira e a mulher não pode dar o filho a ele e ele acaba se frustrando. Então, para se livrar daquela dor, ele acaba se separando. Ou vice-versa também. Então, o que acontece, Lani? Vai depender muito da maturidade do casal. Né? Um casal maduro que conversa, que dialoga, que é franco um com o outro, segura as pontas e passa sem nenhum problema. Então, se você está passando por isso nesse momento, primeiro, abre o coração, fala, parceiro e parceira, e tá tudo certo. Talvez seria o momento de ler um outro trecho do livro. Então vamos lá. Tem um trechinho do meu livro que eu gosto muito, na verdade, foi um dos textos que eu fui premiada na minha escola, né, que ele fala justamente da construção da família quando eu sequer estava pensando em ter filhos. Ai, Jesus, onde é que ele está agora? Só um minutinho, por favor. Vamos lá, Ninho. Mas desculpa, mas me tá... Aqui, vamos lá. Eu não entendia nada, eu simplesmente aparecia ali. Não conhecia ninguém, mas eles me amavam. Se eu tinha fome, eles me davam de comer. Se eu tinha sede, eles me davam de beber. Se eu tinha dúvidas, eles me davam o melhor, o amor. Eu, passarinha, acolhida no ninho. Depois, eu me tornei igual a eles. Eu recebia e fazia tudo com muita alegria, me dedicava e aprendia tudo que me ensinavam e repetia sempre o melhor. Eu os ajudava sempre em tudo e participava em cada momento. E também os cuidava com muito respeito e amor. Eu, passarinha, vivendo em um ninho. Depois, tudo mudou, porque de repente eu cresci. Eu queria voar, mas eu também queria ficar. Eu tinha muito medo, mas o amor deles me dava muita coragem. Eu, passarinha, saindo do ninho. De repente,
E aí, de repente, eu me lembrei de tudo que ele já tinha me ensinado e fiz o melhor que eu pude. Naquele momento, eu resolvi sentir tudo o que eu sentia anos atrás. Tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. Abri as asas o melhor, o mais alto que pude e saí num voo solo. Eu, passarinha, construindo meu próprio ninho. Então, muitas vezes, a gente constrói a nossa família mesmo sem filho. Família é aquela que você escolhe para estar junto com você, seja amigo, vizinho, primo. Então, muitas vezes, você está construindo seu ninho aí sem filho e é o seu ninho, né? Uhum. E você disse, né, citou o não, como é que aceitar esse não? Como é que foi aí que você começou a escrever o livro, né? Você tinha, como você disse, anotado informações, anotado suas emoções, mas é depois do não, que é uma forma de aceitar, de uma forma de digerir, né, esse não. Como é que foi o não, a partir do não até a escrita do livro? Pois é, o ser humano é um ser teimoso por natureza, né? A gente sempre teima e que no final tudo vai dar certo. E a gente imagina que o certo é o certo que a gente pensa, mas às vezes o certo não é exatamente aquele certo, é um outro tipo de certo. Receber um não não é fácil, mas a gente acostuma a receber não a vida inteira. Tanto é que existe aquela frase: um não a gente já tem, vamos em busca do sim. Mas nós, até o último momento, a gente tinha muita esperança, muita. No dia 7 de novembro, quando a gente recebeu o não definitivo, o doutor falou que para a ciência, naquele momento, não fazia mais sentido a gente seguir com o nosso tratamento. Não foi fácil. Então, eu passei o dia inteiro chorando, chorando, chorando desesperadamente. Foi um sábado, domingo também. Na segunda-feira, acordei, lavei o rosto e tive que trabalhar. Trabalhava a semana inteira, mas dentro de casa, sempre recluída, chorando a vida inteira. Não é fácil. E você tem que respeitar esse momento e se permitir sofrer. Muitas vezes a gente é tido como forte. Ah, o fulano é muito forte, o fulano é muito forte. E a gente inculca tanto que em momentos de crise a gente não se permite sofrer. Então, o que eu fiz? Eu me permiti sofrer e passou-se o tempo. Até que em março de 2021, ainda em crise pandêmica, ainda em isolamento social, a gente decidiu pegar um avião e nós fomos para o Brasil. Fizemos uma loucura, passamos 4 dias no Brasil. Chegamos numa quinta, voltamos numa segunda, só para passar o final de semana. Foi aí que eu estive com minha família, recarreguei as energias e quando eu voltei, eu disse: não, agora eu vou juntar todas as anotações que eu tenho, todas as minhas emoções e vou compilar no livro. E aí começou a construção do livro em si. Basicamente foi isso. Bárbaro. Então, o livro para os brasileiros, ele é editado na Espanha, né? Ele foi editado também em espanhol, né? Você tem uma edição em português e em espanhol. Fala para os brasileiros que estão aqui na França, na Europa, no Brasil, como é que podem encontrar o livro, lê-lo? Então, aqui na Espanha já está vendo em todas as livrarias. Só chega lá, se não tiver, você pode pedir. Em toda a Europa, você pode pedir através da Amazon, sem nenhum problema. No Brasil, eu vou lançar lá no próximo mês. As pessoas já podem comprar o e-book através da Amazon também. E a partir do próximo mês, fisicamente, eu vou fazer 2 lançamentos, dia 17 de março em São Paulo e dia 19 de março em João Pessoa, na Paraíba, na minha cidade. Para responder a tua questão, não engravidei. E agora? E agora é a vida que segue. A gente aprende a ressignificar a questão da maternidade e a viver de outros sonhos, porque afinal a vida é uma construção de sonhos. Além desse, eu tinha outros sonhos e comecei a querer a projetar outros sonhos também. Então a gente segue a vida focando em outros sonhos e ressignificando a maternidade através dos sobrinhos, dos amigos, porque afinal a mulher ela é materna por natureza, né? Maternar é cuidar, é dar de si, é acolher. Então a gente sempre acaba sendo mãe do marido, mãe da mãe, mãe da irmã, mãe do colega de trabalho. Então a gente ressignifica isso e segue a vida sem nenhum problema. Muito obrigada, Laine, por essas informações, por ter, né, escrito, né, propor essa experiência em livro, né, muito interessante, muito fácil de ler, muito gostoso, uma leitura muito gostosa, né? Muito obrigada e bom sucesso lá no Brasil e na Europa e no mundo, né? Muito obrigada.
Eu que agradeço, mas mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu tenho um perfil no Instagram totalmente voltado para esse tema, que é Laine Agapito, underline oficial. Se escreve Laine Agapito, underline oficial. E qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo diretamente, lá na bio, você tem o meu WhatsApp, ou pode me mandar mensagem pelo Instagram, que fica aqui entre nós, tá? E só para finalizar, a última frase do meu livro é a seguinte: então, querido amigo leitor, aqui já não cabe um ponto final. Voltaremos a nos encontrar através da minha história ou da sua. Então, que o nosso relacionamento não acabe aqui. Tá bom? Muito Muito obrigada. bem, muito obrigada. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.